Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Brito, eu sou formado em psicologia e você é bem-vinda ao canal Sistematicamente. Eu separei esse assunto em duas partes, em decorrência de sua complexidade. E na próxima semana você terá a segunda parte desse tema, com muitas dicas de como identificar pedófilos e abusadores e os possíveis sinais de um abuso sexual. Agora, você sabe qual a diferença entre um pedófilo e um abusador sexual? Antes, eu quero pedir para você deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos. Sem mais delongas, vamos para o tema. Vamos por partes. Primeiro, eu quero explicar a definição sobre o que é a pedofilia e o abuso sexual, para você compreender as diferenças. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, classifica a pedofilia como um transtorno de preferência sexual, sendo a pedofilia uma forma de parafilia ou transtornos parafílicos. Mas o que é a parafilia? Parafilia são distúrbios psíquicos e sexuais que se manifestam como fantasias ou comportamentos frequentes, intensos e sexualmente estimulantes, que envolvem objetos inanimados, crianças ou adultos, com ou sem consentimento, podendo ocorrer sofrimento, humilhação de si ou do outro. Existem diversos tipos de parafilias. Algumas que são mais comuns são masoquismo, sadismo, necrofilia, fetichismo, pedofilismo, travestismo, voyeurismo, exibicionismo, etc. Assim, as parafilias em si não são consideradas como crimes, pois não há tipificação em nosso ordenamento jurídico que o caracterize como tal. Não há lei específica que o determine. Entretanto, até aqui nós estamos falando apenas da pedofilia como transtorno de preferência sexual, somente o conceito e não o crime. Preste atenção agora. Todavia, o ato libidinoso praticado por um pedófilo, como conjunção carnal, beijo, toque lascivo, autossatisfação sexual ou expor material na internet, como fotos, vídeos com cenas de sexo explícito ou pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, caracteriza-se como crime. Somente um adendo. Incorre também punição para ações de crimes sexuais contra pessoas que tenham algum tipo de deficiência mental, que não tenha discernimento à prática sexual consentida ou que não possa oferecer resistência, como por exemplo os deficientes físicos ou alguém com algum tipo de deficiência motora. Até aqui você entendeu a diferença entre o transtorno sexual do crime sexual, correto? São coisas completamente distintas. Assim, o pedófilo é o homem ou a mulher que sente desejo e fantasias sexuais recorrentes e intensas por crianças pré-púberes ou no início da puberdade. E em última instância, se não houver o controle do impulso sexual do pedófilo, pode ocorrer uma das formas de abuso sexual, que é qualquer tipo de atividade sexual que envolva as crianças e os adolescentes. Esse crime é tipificado pelo Código Penal brasileiro como estupro de vulnerável. Agora, qual a definição de abusador sexual? As vítimas do abusador sexual são as mesmas do pedófilo quando esse comete crime sexual, que são as crianças e os adolescentes. Espera, então qual a diferença entre eles? Calma que eu explico. Nem todo abusador sexual é necessariamente um pedófilo que possui transtorno de preferência sexual e sente interesse por crianças
e adolescentes. A ilicitude do ato do sujeito pode ser algo circunstancial e isolado, e isso pode ocorrer por diversos fatores, como uso de drogas ilícitas, ingestão de bebidas alcoólicas, ser antissocial, ter algum distúrbio psicológico e etc. Em contrapartida, todo pedófilo que comete crime sexual é um abusador sexual, que tem o desejo, a libido e o impulso sexual com inclinação para esse tipo de crime. Dessa forma, alguns juristas no direito e até psicólogos defendem penas distintas entre pedófilos e abusadores. Mas essa pena distinta não é pela graduação do ato sexual, mas pela complexidade entre os dois. É claro que ambos se submeterão ao crime de abuso de vulneráveis, mas o que se discute é o suporte médico e psicológico para que pedófilos não voltem a delinquir em decorrência de sua propensão sexual após cumprirem sua pena. Pois, se não houver o controle da libido que possa barrar o impulso sexual do pedófilo, certamente ele voltará a delinquir. Pois, diferentes dos doentes mentais graves que são inimputáveis e incapazes de entender a ilicitude de seus atos e não respondem criminalmente por eles, o pedófilo e o abusador são indivíduos conscientes de seus delitos, o que significa que eles têm plena capacidade de discernimento por seus atos, inclusive por saberem que a modalidade de estupro de vulneráveis é algo execrável pela sociedade, sendo um crime hediondo contra a dignidade da pessoa. Que até entre os presos há um próprio código que pune severamente pessoas que cometem esse tipo de crime. Geralmente esse tipo de delito ocorre de forma clandestina, em locais isolados e privados, na relação intrafamiliar, podendo o autor ser o próprio pai, padrasto, tio, primo, etc. Existem situações em que os casos são encobertos pelo próprio responsável e isso pode ocorrer, por exemplo, da mãe ser cúmplice e não fazer a denúncia por medo, receio de romper a relação com o agressor. Também havendo casos em que o agressor é alguém que mantém vínculo com a criança e a família, como vizinhos, professores, babá, líder religioso, etc. De maneira que se o abusador se sentir ameaçado por sua conduta, ele usará de manipulação psicológica com a criança, podendo ocorrer através de ameaças de morte dos pais e da própria criança, ou desqualificando-a, imputando-lhe a culpa de seus próprios atos. E por medo das ameaças do agressor, a criança pode se manter em silêncio. Sob esse enfoque, há o consenso da ciência quanto à vulnerabilidade da criança por estar em estágio de desenvolvimento físico, psíquico e social, tendo a criança e o adolescente o direito à proteção integral contra qualquer tipo de negligência e opressão, independente de sexo, raça, cor ou etnia social. Conforme relata Jean Piaget, que foi biólogo e psicólogo suíço, reconhecido no mundo e no Brasil devido às suas contribuições e estudos sobre a teoria dos estágios de desenvolvimento. Piaget descreve a criança como egocêntrica em suas representações mentais, o que significa que ela desenvolve sua percepção de mundo a partir do seu próprio ponto de vista e não num enfoque geral e abstrato. Isso ocorre pela limitação de seu próprio pensamento e cognição. Essa definição já exemplifica bem a fragilidade da criança de não distinguir e assimilar conceitos que envolvam a sexualidade, por falta de
maturidade intelectual. Com isso, determina-se que a vulnerabilidade é absoluta, independentemente de consentimento da mesma, dos pais, compleição física, que é o desenvolvimento corporal, ou se a vítima já tenha tido experiência sexual pregressa. Baseado nesse conceito, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que reconhece esses jovens, crianças e adolescentes como sujeitos de proteção e direito universais contra qualquer tipo de negligência e opressão. Assim, o artigo 227 fala sobre o dever da família, da sociedade e do Estado em assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem a proteção, cuidado e outras diretrizes mais. E no inciso 4º do mesmo artigo diz: a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Leis de proteção da criança e adolescente, como essa que eu acabei de citar, também são contempladas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que pode ser encontrado facilmente na internet. Segundo a medicina e especialista, a pedofilia não tem cura, apenas um possível controle. Um dos tratamentos consiste no uso de técnicas como a terapia antagonista da testosterona, que é o termo médico popularmente conhecido como castração química, que consiste na administração de medicamentos hormonais para controlar os níveis de testosterona, reduzindo a libido, que é o desejo sexual do agressor. Concomitante a isso, também incluem a psicoterapia individual e em grupo. E mesmo com o tratamento, não significa que o abusador não irá mais cometer delitos, pois mesmo que o impulso sexual seja reduzido, o desejo ainda pode continuar, principalmente em se tratando de pedófilos que possuem um tipo de transtorno sexual. E também há situações em que a motivação do sujeito pode estar na agressão, sem que haja a vontade sexual. Dessa forma, dependendo do grau de transtorno em que o sujeito se encontra, pode haver outras comorbidades, que é quando duas ou mais doenças estão etiologicamente relacionadas. E como os pedófilos e abusadores agem? Muitos abusadores sexuais podem escolher crianças mais frágeis e suscetíveis de manipulação. Criança com histórico de abuso, com família disfuncional, emocionalmente abalada, entre outros fatores sociais. Dessa forma, o abusador poderá se aproximar e usar meios para comprar a confiança da criança, criando um falso afeto, gratificações como presente, doces, jogos e etc. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, determina que em caso de maus tratos, as crianças e adolescentes devem ser comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade para medidas cautelares. Aqui eu faço uma crítica. A mídia também vem contribuindo com um desserviço para a sociedade na erotização precoce de crianças e adolescentes, através de seus quadros de programas, séries e novelas, além de músicas de cunho imoral com letras dúbias e vulgares que fazem apologia à promiscuidade e à erotização da criança e do adolescente, disfarçados com uma roupagem cultural. Lembre-se de que esse tipo de exposição e erotização precoce da criança é algo pernicioso para o seu desenvolvimento intelectual e sexual. E é claro que pedófilos e abusadores estão sempre envolvidos em questões também como essas. É claro que isso não isenta os pais da responsabilidade de educar, cuidar e zelar pela integridade física, moral e intelectual das crianças, assim como a obrigação do Estado em fiscalizar e legislar
coibindo manifestações artísticas e intelectuais de conteúdo inapropriado para menores que fere os direitos e diretrizes de proteção das crianças e adolescentes. Bom, eu espero que você tenha entendido. Eu vou ficando por aqui e obrigado por você ter assistido. E só lembrando que no próximo vídeo tem a segunda e última parte desse tema, com informações sobre prevenção e como identificar a ação de um pedófilo e um abusador sexual para esse tipo de crime que eu citei. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo. Deixe também o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!